Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais do Templo de Delfos, muito conhecido pela sua pitonisa que fazia o oráculo de Delfos. Como funciona? Era um templo, era uma cidade, existem reconstruções, o que a gente pode ver quando está lá, enfim, um monte de coisa que eu separei aqui para falar com vocês sobre o Templo de Delfos. Fica aqui comigo até o fim do vídeo que a gente vai desfrutar dessa viagem para a Grécia Antiga. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Templo de Delfos, onde ficava a pitonisa, que fazia os oráculos de Delfos. Os oráculos que eram consultados por toda a Grécia Antiga, tanto por estadistas, empresários, gente comum, pessoas do povo, enfim, todo mundo que precisava de alguma indicação, né, do que fazer, algum direcionamento, sempre que podia ia lá para o Templo de Delfos. Ele vai ser citado em diversas peças, diversas partes da mitologia, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse templo, a importância dele e as histórias que estão associadas a ele, ok? E a gente começa aqui então com um desenho que é uma reconstrução do que seria as construções em volta do Templo de Delfos, né, do Templo de Apolo, na cidade de Delfos, tá? A primeira coisa para a gente ver é que esse templo aqui não é o Templo de Delfos, ok? O Templo de Delfos, quando a gente fala assim, que é onde ficava a pitonisa, é o templo do deus Apolo. Esse daqui era um outro templo que está ali por perto, no sítio arqueológico, mas era o templo da deusa Atena, ok? Deusa da guerra inteligente. E por que eu trago isso para vocês? Porque se você sair daqui e falar, legal esse negócio de Delfos, eu quero entender mais, você vai fazer uma pesquisa no Google e muitas vezes ele vai te induzir a achar que aqui é o templo de Apolo, e não é, né? Pela pesquisa mesmo. Esse tipo de construção redonda, né, ficou conhecida como tolo, e toda construção redonda, tipo templo de Vesta, ficou sendo chamada de tolo mesmo, tá? Acaba entrando o nome que era utilizado aqui, em Delfos vai ser utilizado na Grécia toda e até em Roma. Então aqui templo da deusa Atena, não do templo do deus Apolo. E Delfos fica onde, Renata? A gente tem esse mapinha aqui, e a gente pode ver Delfos, ó, nesse ponto, tá vendo? Ele está aqui, Atenas está aqui embaixo, né? Aqui a gente tem Creta, onde tem o Minotauro. Então ele está num ponto estratégico, inclusive como uma cidade de porto, inclusive. Tá? Delfos aqui é acessível por terra, acessível por mar, e extremamente necessária para a cultura grega que a gente vai ver. Como é que começa a história do Templo de Delfos? Ele começa com a marcação mítica do lugar, ou seja, o local não é um lugar qualquer, é um lugar marcado especificamente para que seja construído naquele local. Conta o mito que Zeus, que tem as suas grandes águias, né, são duas águias que estão sempre ali junto com Zeus. Se você quiser saber um pouquinho mais de Zeus, eu vou botar o card aqui, né? A gente tem um vídeo falando só sobre Zeus, que é um dos deuses do Olimpo, e ele solta as suas águias, então, como ele faz sempre, e essas águias se cruzam, né? Ele solta uma para cada lado, e elas se cruzam justamente ali em cima do ponto da cidade de Delfos. Um detalhe, hein? A cidade está lá até hoje. Você tem o sítio arqueológico, que é a parte que a gente vai ver, né, as fotos que a gente vai ver, mas pertinho ali você tem a cidade moderna de Delfos mesmo, inclusive muito bonitinho, uma gracinha, cheia de flor nas varandas, bem bonita mesmo, né, bem característica. E ali você tem um sítio arqueológico, então de certa forma essa energia, né, que foi identificada pelas águias de Zeus continua presente naquele local, porque ele ainda é um local vivo, né, até hoje, habitado até hoje.
Isso é interessante. Atenas também é assim, né? Mas quando você pega outras cidades, algumas morreram completamente. Você vai lá para o meio do nada só para ver o sítio arqueológico. Ou seja, a energia daquele local já foi, né, sumindo, já foi acabando. E as outras, né, onde você tem as cidades ainda por perto, elas são cidades vivas, né, que é bem interessante. Então Zeus soltou suas águias, elas se cruzaram, e nesse local, então, que é o local de Delfos, foi colocado o Onfalos, né, ou o umbigo do mundo, que é esta pedra aí que a gente pode visitar no museu da cidade de Delfos, né, que está lá. O que é isso, gente? É uma marcação mítica do lugar mais importante do mundo. Então, toda tradição, ela tem um local específico. Quando a gente fala da capital de um país, por exemplo, a gente está remontando essa ideia. Você tem que ter um ponto, né, um local específico da onde vai surgir as decisões, a energia, a identidade de todo um país. É o que a gente chama do umbigo do mundo. Então, o umbigo do mundo grego, engraçado, né? Não é o Olimpo. A gente poderia pensar que o local mais importante é o local mítico do Olimpo. Mas não, é a cidade de Delfos, por isso que ela também se torna tão importante, né, e tão procurada. E o templo que vai ser feito lá é o templo do deus Apolo. O deus Apolo, um jovem mancebo, belo, e que toca a sua harpa, que vive junto com as 9 musas, né, rege esse coro aí das 9 musas. Tem toda uma história de harmonia até pelo seu nome, Apolo, né, os 100 polos. A gente também tem um vídeo sobre ele com mais detalhes, vou deixar aqui para vocês a indicação, vocês poderem entender mais do deus Apolo, né? Para a gente aqui, a parte que relaciona ele muito com o templo de Delfos é justamente essa terceira característica aqui. Deus das adivinhações e presidia diversos oráculos, inclusive o de Delfos. Eu acho bem interessante você imaginar que a harmonia, a beleza abrem a visão do futuro, né? É bacana isso. E por conta justamente dessas características de adivinhação é que no templo de Delfos a gente vai ter o templo do deus Apolo. Então falar templo de Delfos e templo de Apolo é basicamente o mesmo. Apolo então é filho de Zeus e Leto, né? E Leto é perseguido pela serpente Piton, que era guardiã daquele lugar que as águias, né, se cruzaram e definiram como centro da Grécia. Então, naquele lugar existia uma serpente, às vezes um dragão, né? Depende um pouco de como a gente percebe, né, as versões. Mas, enfim, era essa serpente chamada Pythia que cuidava do lugar. E o deus Apolo, né, depois de adulto e tudo, ele volta para Delfos e tem uma grande luta com Piton. E quando ele vence Piton, a serpente Piton, você tem a instituição dos jogos píticos, que é os da Pythia, e você tem a construção do templo de Apolo. Então, por que é Apolo o deus de Delfos? Porque ele mata a serpente e estabelece a harmonia naquele local. Então, se faz um templo em homenagem a Apolo, justamente por ele ter conseguido harmonizar o local e matar a serpente Piton. E quem fica ali no templo de Delfos, então, é a Pythia, né? A Pythia é como se você transmutasse a serpente Piton na Pythia, que é a sacerdotisa do templo. Então ela trabalha com todas essas energias, né, telúricas e iniciais para poder ver o futuro, tá bom? E Apolo, quando vai para Delfos, né, ele vai nas costas de um golfinho. O golfinho, o simbolismo dos ciclos da vida, né, porque ele desce e ele sobe, né? Você tem morte e vida, morte e vida. E aí ele vai nas costas do golfinho até o templo, né? Até o local, mata a serpente Piton e faz o seu templo. E agora a gente tem a sacerdotisa que é a Pythia, ok? E aqui está a carinha do que seria, né? Um pouco da reconstrução do templo de Delfos. Quando você for lá, próximo do feriadão, né? Que está aí com passagem marcada e tudo, você vai poder dar uma olhada no templo em si
E você vai perceber, ó, tá vendo que nessa reconstrução, essa parte aqui tá antiga, essa aqui é a parte que você vê quando vai lá, que ainda existe, né? Tá vendo que aqui é diferente? Aí aqui já tá reconstruído no desenho, né? Aqui também, ó, é diferente. Então o que que eles fazem? Isso é um livrinho que inclusive eu recomendo que você compre quando for na Grécia, que você faz sobreposição de imagens, né? Que ele mostra o que você está vendo hoje e o que é que existia naquele lugar. Então, dentro da reconstrução aqui, ó, a gente tem uma noção do tamanho do templo. Tá vendo? Duas pessoinhas pequititinhas aqui embaixo, ó. Aí, para a gente ter uma noção do tamanho do templo de Apolo, enorme, né? Enorme. Então aqui a gente tem uma ideia do tamanho, né, e da potência do templo de Delfos, que é o templo do oráculo de Delfos, templo de Apolo. E o que você tinha de... Várias coisas são interessantes aqui, né? Mas o que é uma das coisas interessantes? É que dentro do templo de Delfos, quando você entrava, conta-se que existiam diversas frases. Alguns são mais de 140 frases que eram escritas na entrada do templo, outros colocam que eram 7 frases dos 7 sábios da Grécia. O fato é que existiam realmente frases, como se fossem grandes sínteses do pensamento grego, colocando indicações do que você deveria fazer, como viver, tipo máximas, né? Grandes máximas do pensamento grego colocados ali na entrada. A gente tem algumas pedras que têm essas inscrições, a gente tem relatos tardios, né, pessoas depois que o templo já não existia falando dessas máximas. Então é sempre uma origem que a gente precisa considerar, que pode ter suas falhas, né? Mas as frases são bem interessantes. E a que eu trouxe algumas, né, para comentar com vocês, e a mais famosa, eu acho, de todas, é essa do homem conhece-te a ti mesmo, que é depois utilizada muito por Sócrates e vai ficar como uma frase até socrática, né? Ela é muito relacionada ao filósofo Sócrates. E a ideia é que o homem deve conhecer a si mesmo para poder saber o que fazer. É quase que mais desafiador, né, do que conhecer as outras coisas, as outras pessoas, é conhecer a si mesmo. E quando você conhece a si mesmo, você é capaz de entender as outras coisas, porque nós somos um microcosmos. Então, o homem é no micro, que o universo é no macro. Se eu entender a mim mesmo, eu posso compreender o universo, compreender as leis da natureza. Então, essa era uma grande dica grega, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Uma outra que tem lá que eu gosto muito é o nada em excesso. Aqui dizem que era o pessoal ali da região de Esparta que colocou, né? Que falavam um pouco e diziam muito. Então é nada em excesso. Isso daqui é bom, isso daqui é ruim. Nada em excesso. Ah, mas nem um pouquinho mais, eu quero repetir aquele prato, eu quero... Nada em excesso. Ah, mas eu quero trabalhar mais, eu quero sair correndo aqui, eu quero fazer... Nada em excesso. Por quê? Porque a busca pela harmonia, né, por esse equilíbrio, é uma das grandes metas da vida humana. Se você consegue deixar as coisas em equilíbrio, é sinal que você conhece a forma com que elas trabalham. Então você pode equilibrá-las. E aí você consegue isso como? Nada em excesso, tudo na justa medida. Outro, não culpe ninguém. Essa aqui é uma difícil também, né? Tem nada muito fácil por aqui, não. Mas essa também é bem complicada, porque hoje a gente faz do esporte nacional de botar culpa nos outros. E o que ele fala? Não culpe ninguém. Assuma, né, as consequências dos atos, as consequências daquilo que a gente faz. Essa coisa de botar a culpa no outro, eu sempre comento que é um erro estratégico. Porque se eu falo que a culpa é do outro, eu estou dizendo que a solução também é do outro. Isso não é bom para mim. Imagina, eu viro e falo assim... A culpa de eu chegar atrasado é o trânsito. Eu posso falar, a culpa de eu chegar atrasado foi o vizinho que segurou o elevador lá e eu perdi o ônibus. Eu posso sair botando a culpa em todo mundo. Só que o que acontece? Que para resolver esse problema, agora eu vou depender do vizinho. Eu vou depender do trânsito. Tu já viu? Depender do trânsito para chegar na hora, nos lugares. É impossível. O brasileiro já é difícil, imagina cidades como São Paulo e tudo, como é que você vai depender do trânsito? Né? O que a gente faz? Sai mais cedo,
A gente tem que dar um jeito de não depender das circunstâncias, de não depender dos outros. Por quê? Porque se eu dependo, se a culpa é do vizinho, agora o vizinho é que vai resolver meu problema. E se ele não tiver afim, eu vou ficar a ver navios. Agora, se eu falo, não, fui eu devia ter saído mais cedo, eu devia ter colocado horário aí para os imprevistos. E não pus. Então agora eu puxo a responsabilidade para mim e consigo resolver o problema. Então qual é a pior coisa de botar a culpa nos outros? É que a solução também agora é deles e não é nossa. E isso não é bom, não é estratégico. Outra que também não é simples é pratique o que é justo. O que eu devo fazer da minha vida? As coisas justas, as coisas belas, as coisas harmônicas, né? Então, praticar a justiça é ter a justiça como um parâmetro de escolha e de referência para a nossa vida. A outra, use o tempo com moderação, né? Não esbanja o tempo. Aqui é uma coisa bem estoica, né? Não esbanja o tempo, não fica matando o tempo, fazendo coisa que não precisa, né? Use com moderação, com inteligência, com sapiência, para que a gente possa realizar e fazer tudo o que a gente quer na nossa vida, né? Deixar nossa marca. A gente precisa saber usar bem o tempo. E não confie na sorte. Não confie na sorte. Como é que o pessoal fala? Que a sorte aparece mais no caminho de quem trabalha, de quem planeja, de quem, né? E tem várias versões. Mas confiar na sorte não é bom. Se você for ficar jogando na loteria, né, achando que vai conseguir dinheiro para os seus projetos, não confie na sorte. Arrume de outro jeito, né, os recursos que você precisa. E não confie nessas coisas do destino, coisas que não estão sob seu controle. Confie naquilo que você consegue realizar e fazer. Ok? Tá aí. Você vê que são dicas do oráculo de Delfos, a gente está falando aí de 3.000 anos de história, basicamente, e continua valendo, né? É isso que a gente chama do conhecimento atemporal. Ele é atemporal, porque eu falar nada em excesso vai servir para todo mundo. Aí você fala, Renato, mas isso é simples de dizer, não é simples de fazer. E é interessante porque ele mereceu um lugar de destaque. Ele está dentro de um templo, do templo mais importante da Grécia Antiga. Não é simplesmente uma frase simples, é uma frase escolhida como a síntese da sabedoria de uma cultura. Então, quem tem problema de fazer síntese, né, a gente fala muito de fazer resumo, sintetizar, está aí um excelente exemplo de síntese. E eu coloquei um aqui que são 4 frases que também estão lá no oráculo de Delfos, que falam da idade. Eu achei interessante. Ele fala assim, quando jovem, seja disciplinado, para você conseguir fazer as coisas. Em meia idade, seja justo, porque agora você já tem a bagagem, né, para saber mais o que é justiça. Na velhice, seja sensível, sensibilidade às coisas, à beleza, à vida. E chegado ao fim, seja sem tristezas. Né, na hora da morte, que a gente encontre ela bem disposto, sem tristeza, sem arrependimentos. Bonito, né? Então são o que você tem que desenvolver em cada fase da vida, né? Disciplina, justiça, sensibilidade e plenitude, né? Que é chegar ao fim aí sem tristezas. Legal, né? Mas as outras 130 e tantas que faltaram, a gente pode depois fazer um vídeo só sobre elas mesmo. Bora lá. Aqui está o templo de Apolo, então, o que você vai conseguir ver quando você for lá, né? Lembra que aqui tem a reconstrução, aqui é a reconstrução, né? Ele era desse jeito. Quando você for lá no fim de semana para dar uma olhada, você vai ver isso aqui. Gente, aqui vai uma dica. É por causa disso aqui que você tem que saber o que você vai ver quando você faz uma viagem para um sítio arqueológico. E o pessoal reclama muito, né? Você fala, um monte de pedra caída, esse negócio serve para nada, né? Feio. Mas porque a gente não sabe o que tem lá. Quando a gente sabe o que era, a gente pode reconstruir com a nossa imaginação. Então é um exercício de estudo, né? E de desenvolvimento da imaginação. Porque é como se você olhasse ali e pensasse, nossa, aqui tinha tal coisa. Você tenta preencher, né? E para isso você precisa de informações, por isso que é bom estudar os lugares antes de ir. Não acho que você por ir já vai absorver, é bom você estudar antes, tá legal?
E aqui, ó, aqui é a entrada, né? Aqui é a estrutura toda que a gente tem dentro do sítio arqueológico, né? Então aqui é a parte da entrada, ali as colunas, e aqui toda a estrutura do templo. Você já vê que ele é um templo bem grandinho, né? E é aqui então que ficava a pitonisa. É aqui que ela fazia os seus atendimentos, né? E fazia essas previsões do futuro. Então a pitonisa, ela era escolhida em Delfos, era um serviço para a vida toda, né? Era vitalício. Ela era escolhida pelos sacerdotes ainda jovem, tinha uma educação toda especial, né? A pitonisa, ela tinha formação de história, de política, literatura. Por quê? Ela tinha que conviver e receber altos dignatários, né? Todo mundo ia lá. Então, da mesmo jeito que ela tinha que saber do povo, falar com as pessoas simples, ela também tinha que saber falar com os grandes nomes. Você vê pessoas como poetas, como estadistas, todo mundo passava por lá. Então a educação dela pensava nisso também, né, de receber todas essas pessoas. E aí ela recebia a população uma vez por ano só, no início, e depois uma vez por mês. Então todo dia 7 de cada mês o templo era aberto e as pessoas podiam entrar para fazer suas consultas, né? E isso monta, a gente vai ver a cidade, não só o templo de Delfos, ele vira uma estrutura, uma cidade, onde você tem os sacerdotes todos lá dentro e você tinha que receber, porque isso era um evento, eram milhares de pessoas que iam lá nessa época. Então, imagina o vulco que não era o templo, né, a cidade de Delfos nessa época, quando as pessoas podiam entrar para consultar o oráculo. Devia ficar parecido lá com o Círio de Belém, né? Então, algumas respostas que foram dadas, por exemplo, pelo oráculo de Delfos. Uma é Querofonte, que chega lá e vai perguntar sobre quem é o homem mais sábio da Grécia. E aí ela responde, Sócrates. Sócrates, Querofonte, é o homem mais sábio da Grécia. E aí isso dá uma história, um pano para manga, que também a gente tem um vídeo contando essa história aqui bem direitinho para vocês, que é o que leva Sócrates a falar do só sei que nada sei, né? Essa frase surge por causa de um falar da Pítia, né? Que diz que ele é o homem mais sábio da Grécia. Ele fala, mas eu não sou. E agora? Como é que acontece? A Pítia não mente e eu não sou o mais sábio. O que isso quer dizer? Para você ver que as pessoas, elas tentavam entender o oráculo, elas não questionavam o oráculo, né? E essa história de Sócrates é bem interessante e vai estar no videozinho aqui para vocês verem. Um outro exemplo, e aqui essa pintura do Delacroix fala justamente desse momento, é quando Licurgo, né, um rei espartano, ele monta as leis de Esparta, né, e ele vai, então, perguntar para o oráculo, se consultar com o oráculo sobre se ela está certa, se ela não está e tal. Inclusive ficou muito conhecida como as leis de Licurgo. E a Pítia fala para ele, o amor ao dinheiro e nada mais será a ruína de Esparta. E aí Licurgo, em cima dessa ideia, ele proíbe o dinheiro dentro de Esparta. Aqui também, gente, é tipo as tragédias gregas, né? Você recebe um oráculo, você tenta fugir do oráculo e aí você ajuda o oráculo a acontecer. Que foi mais ou menos esse caso. Licurgo, ele proíbe o dinheiro dentro da cidade, eles usavam só ferro, coisas assim que não tinham valor. Só que aí, quando os persas chegam, eles se apaixonam ali, mais ou menos por esse estilo de vida que eles mesmos não tinham. Então, acaba que foi o dinheiro, o amor ao dinheiro, só que não ao dinheiro espartano, né? Ao dinheiro persa que fez a Esparta cair. E foi realmente do jeito que ela falou. É interessante isso, né? Porque em muitas tragédias gregas o oráculo fala alguma coisa, né? Tipo Édipo. O oráculo fala, olha, seu filho vai matar o pai, casar com a mãe, não sei o quê. E aí as pessoas tentam alterar, né? E aí distancia, que nem ele distanciou aqui as pessoas do ouro, as pessoas do dinheiro, ao invés de conscientizar, né? E aí quando você faz isso, na verdade, você está ajudando o oráculo a se concretizar. Não é à toa que o nome é tragédia, né, gente? Vira uma tragédia. Então aqui alguns exemplos do que é dito pela pitonisa.
Aqui, quando ela fala Sócrates é o homem mais sábio da Grécia, é o mais claro que eu já ouvi falar. Assim, normalmente ela é mais genérica, digamos assim, né? E você precisa de muitas interpretações. Porque, veja, Licurgo achava que se tirasse o dinheiro, ele conseguiria salvar Esparta. Então é uma interpretação do tipo assim, eu vou lá ver o que vai acontecer e aí eu vou tentar resolver para não acontecer. E muitas vezes não dá, porque entra toda essa ideia de que se o destino já está marcado, não está marcado, né? Que sempre aparece quando a gente fala dos oráculos. E aqui então tem uma maquete da cidade de Delfos, né? Uma maquetezinha aqui, onde a gente tem a entrada por aqui, né? Aqui a gente tem a entrada, uma espécie de uma procissão que vai caminhando aqui até a gente vai, pá, até chegar aqui na frente do templo de Apolo, no oráculo de Delfos, né? Que está aqui aquelas colunas que a gente viu são nessa região aqui. Aqui atrás você vai ter um teatro, né? A gente já vai comentar. Estou aqui na entrada. Vamos andar que a gente vai ver um por um desses... Um por um não, né? Mas a gente vai ver muitos elementos aqui dessa arquitetura. Então vamos lá. Aqui é o que você vê hoje, aqui embaixo, né? Aqui embaixo é o que você vê hoje. Aqui o templo, né? A entrada que você vê hoje. E aqui o que seria. Então é uma cidade murada. E é uma grande cidade, tem muitas pessoas, né? Gente até morava aqui dentro. E quando o povo ia para consultar o oráculo, eles ficavam em volta. E é justamente esse tipo de acampamento que deu origem à cidade moderna hoje. Onde você tinha que ter... Imagina, se as pessoas vão até lá, elas têm que ter onde dormir, comer... Então se monta toda uma necessidade de estrutura que não era dentro do templo de Delfos, não era dentro do muro, né, aqui do templo de Delfos, era feito fora. Então isso daí já vai ser o embrião da cidade, né, que a gente tem hoje. Então aqui, na entrada do templo, a gente tem a estoa, né, ou a ágora, que é o local de debates públicos, onde as pessoas se encontravam para diversos fins, para falar de filosofia, de política, então, e de arte, né, também, então eles se encontravam aqui na estoa. E aí a gente vai entrando no que que vai ser essa via sacra, né, que é essa procissão que é feita, que você tem que andar até chegar no templo. Então, o início é aqui, né, logo na entrada do muro, e você vai ter estátuas espartanas, monumentos dos 7 contra Tebas, o cavalo de Troia, um búfalo de bronze, diversos elementos aqui fazendo uma espécie de um corredor polonês, né, aqui nesse iniciozinho da Via Sacra. Aí aqui você vai ter os tesouros. O que são os tesouros? São pequenas capelas, são construções, tá vendo? Essas construçõezinhas aqui. Tinham várias construções de várias cidades, né? Lembrando que a Grécia nessa época são cidades-estados. Então cada cidade ia lá e fazia o seu tesouro. Era uma capela, eram feitos cultos e realmente muitos tinham os tesouros guardados lá dentro. Então olha só. Aqui é da batalha Batalha de Maratona. Então, esse tesouro aqui, ele foi feito como uma espécie de homenagem para marcar a vitória na Batalha de Maratona. E a maratona é de onde vem a maratona, né, das Olimpíadas, que é justamente um mensageiro. E quando eles ganham a batalha, ele fala assim, corre lá, Atenas, avisa o pessoal de que a gente ganhou. E ele corre, chega lá, fala, vencemos, puf, aí morre, né? Aí é em homenagem a esse cidadão que é feita a maratona, né? Que a gente tem nas Olimpíadas, a maratona de fim de ano, né? Que é percorrer esses grandes caminhos sem paradas, que é como se a gente reproduzisse esse mensageiro que estava levando a mensagem positiva, né, de que tinha vencido a guerra.
Beleza, então aqui o tesouro dos atenienses, aqui o tesouro dos tebanos, né, que são as duas grandes cidades aí da Grécia. E aqui você tem a pedra poligonal. Aqui é interessante, eu até botei a imagenzinha dela um pouco para frente, que você tem esse muro, e esse muro aqui, ele era um grande registro, você vai ter aqui também, né? Os muros da cidade eram um grande registro de história, inclusive para você estudar a escrita grega, o pessoal usa o que estava aqui, porque durante mais de 1000 anos os muros da cidade serviam para registrar contratos, compra e venda, uma série de coisas. Então ele era todo escrito, e a partir dessa escrita, né, que vai andando, você pode estudar a língua grega através do tempo, ok? Aqui o pórtico dos atenienses, né, um pórtico feito pela cidade de Atenas em homenagem, e aqui o templo de Apolo, né, enfim, o templo de Apolo, que a gente já deu uma olhadinha nele. Aqui uma estátua de Apolo de 16 metros, gente, é muito grande. Para a gente ter uma noção, quando a gente compara altura com edifícios, cada andar tem 3 metros, né, então dá para você ter uma ideia do que é o tamanho dessa estátua, né, que ficava aqui na frente. E aqui você tem o Teatro de Delfos. O que é interessante num teatro? Pelo teatro a gente sabe quantas pessoas moravam na cidade, por exemplo, porque era o local onde você tinha maior aglomeração. Então, teatros pequenos, teatros grandes, né, cidades com uma população maior. Isso é uma analogia que a gente costuma fazer. E todo o teatro está do lado de um templo. E era assim mesmo. Por quê? Porque quem fazia as peças normalmente eram os sacerdotes, porque o teatro grego ele não tem essa visão de passatempo como a gente tem. Ele tem uma visão de formação. Então, os próprios sacerdotes do templo eram os artistas que faziam as peças no teatro. Por isso que toda vez que você acha um teatro grego, pode dar uma olhadinha em volta ali que você tem um templo, ok? Senão você não tinha elenco. Se você fizesse assim, você não ia ter elenco, tá? E aqui, então, você sai para o estádio. Quando você anda aqui nessa ruela, né? Você sai por aqui, lá na parte de cima, você vai ter o estádio, que é justamente também para cavalos, né? Corrida a cavalo, que você vai ter ali. E aqui era um local de reuniões, aqui no fundo, e a parte administrativa, aqui do lado. E, se eu não me engano, era por aqui, eu não coloquei. Se eu não me engano, era por aqui. Que também ficavam os sacerdotes, pessoal, que vivia lá dentro, né? Imagina isso tudo, você tem que dar manutenção, você tem que ter jardineiro, você tem que ter, pessoal, tem que limpar o templo, tem que organizar as coisas, tem que conseguir recursos, então tem toda uma vida, né, aí dentro para as pessoas que moram lá sustentarem o lugar. Então elas também moravam nessas construções aqui. Ok? Então a gente entra aqui na Stoa, aí passa pelo corredor polonês, a gente vai indo, estamos na Via Sacra, a gente vai indo, passa pela pedra poligonal, sobe aqui, tuf, entra no templo de Apolo para bater um papo com a pitonisa, certo? Então aqui mais de pertinho, né, o tesouro dos atenienses, eles são construções pequenas, muito simples, né, pequenas, porque elas não têm esse objetivo de grandes cultos, receber pessoas, né? Ela é mais para marcar aquele momento, fazer essa homenagem a Delfos e guardar alguns dos tesouros, por isso o nome tesouros. Aqui o tesouro dos atenienses, né? Bem simplesinho, as duas colunas na frente e o templo logo atrás. E aqui o muro poligonal, né, que eu comentei com vocês, ó, aqui é uma das pedras do muro, onde a gente pode ver a questão da escrita grega, da evolução dela e dos costumes, né, que é justamente o que está registrado aí, que vai fazer com que a gente compreenda muito da tradição grega. Gente, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Conhecer um pouquinho mais do Templo de Delfos, da história e da própria arquitetura, né? Meu objetivo hoje foi mais falar da cidade em si,
para quando você for para Delfos, né, no próximo feriadão, você poder curtir mais, sabendo de tudo que acontecia lá, ok? Então, por isso, hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.